Exato, Elisa. É muito importante essa viagem por alguns aspectos, mas eu já vou falar um pouquinho da realidade do G7. Mas do ponto de vista do presidente Lula, é importante ele participar dessas reuniões, por vários motivos. Em primeiro lugar, mostra que o Brasil de fato dialoga com todos os países. Como você disse, o presidente esteve recentemente na Rússia, causou uma certa polêmica, mas esteve lá. Depois foi para a China, esteve na França com Emmanuel Macron e agora vai encontrar alguns dos principais líderes do mundo lá no Canadá. Existe a possibilidade de acontecer o primeiro aperto de mão dele com o presidente Donald Trump. Não vai ter uma reunião bilateral, não tem nada marcado, mas eles podem estar no mesmo espaço ali e finalmente trocarem algumas palavras, se apresentarem pelo menos. Ele vai ter essa reunião com o Volodymyr Zelensky, que é uma reunião importante também. O Brasil tentou conversar, tentou organizar essa reunião entre os dois por telefone antes justamente da visita do presidente Lula para a Rússia, e os dois vão conversar agora sobre a questão da guerra na Ucrânia. O Zelensky vai mais uma vez tentar convencer o presidente Lula a visitar a Ucrânia e entender melhor, talvez, os pontos de vista dos ucranianos. Porque, do ponto de vista de Kiev, o Brasil basicamente apoia a Rússia, apesar de não declarar esse apoio. Além disso, é claro, sempre muito importante, como vocês acabaram de discutir aí, os convites para a COP30, apresentar muitos dos processos do Brasil, fazer a voz do Brasil ser ouvida em todos os fóruns. Então, o grande ponto da diplomacia brasileira, e o presidente Lula é muito bom nisso, nessa diplomacia presidencial, é conversar com todo mundo, independente de posições ideológicas, independente de controvérsias. A diplomacia brasileira tem essa longa tradição e o presidente Lula usa isso muito bem. Agora, é preciso também a gente dar a real do que é o G7 hoje. É um grupo muito mais fraco do que já foi e que eu diria flerta com a irrelevância. Parece forte isso que eu estou falando, mas eu vou dar alguns dados aqui, Elisa. Em primeiro lugar, já não se pode mais dizer que o G7 são as 7 maiores economias do mundo. Pelo contrário, o Brasil provavelmente já ultrapassou a economia do Canadá, está para ultrapassar a Itália, Índia é muito mais poderosa do que a maioria deles e a China, que não está nesse grupo, perde só para os Estados Unidos. Além disso, é um grupo completamente dividido. A União Europeia, os países europeus da União Europeia mais o Reino Unido têm uma certa visão, têm uma certa preocupação, tentam jogar juntos, mas enfrentam vários problemas econômicos, não conseguem falar com a mesma voz, têm divergências, tem governos ali que estão em plena decadência, como o do próprio Macron na França, o Keir Starmer aqui no Reino Unido enfrenta muitas dificuldades. Canadá tem uma briga imensa com os Estados Unidos neste momento, está flertando com a recessão. O grupo está sendo implodido pelo seu maior parceiro, que é justamente o governo dos Estados Unidos, pelo Donald Trump, que odeia qualquer fórum multilateral. Para o Donald Trump o negócio é sempre bilateral, porque sendo a maior potência do mundo, a maior economia do mundo, ele tenta impor simplesmente o seu desejo. Uma prova disso é que o G7 muito provavelmente vai se dividir com relação à questão do Oriente Médio, vão fazer apelos diplomáticos, vão dizer que é necessário acabar com a matança, mas na prática podem fazer muito pouco. Quem pode fazer alguma coisa são os Estados Unidos. Então, é importante o presidente Lula estar nesse fórum, é importante convidar esses líderes individualmente para a COP30, é importante conversar com o Volodymyr Zelensky, é importante colocar o ponto de vista brasileiro, fazer essa diplomacia presidencial. Mas a gente precisa entender que o G7 é uma pálida lembrança do que já foi. E a diplomacia brasileira, só para complementar, Elisa, entendeu isso perfeitamente. Tanto que eles veem hoje o G20, que aí sim, as 20 maiores economias do mundo, independente de qual viés ideológico ou alinhamento eles tenham, é o grande fórum, o G20 que o Brasil presidiu no ano passado. É ali que o Brasil, de fato, aposta todas as suas fichas. Mas é importante ir no G7, como foi importante ir a Rússia, a China e vários outros lugares. Só que nós temos que entender que o G7 está em plena decadência.